Pronto, já iniciou a gravação. Quiser dar início, Ronaldo? Perfeito. Bom, como eu comentava, essa é a nossa quarta ação de formação continuada, né? As duas primeiras ações que a equipe fez no primeiro semestre foi focada na parte de ensino, né? Na semana passada a gente teve uma formação sobre extensão, né, com presença do professor Wilson, e hoje a gente contempla a parte de pesquisa, né, nessa quarta ação. Na próxima ação a gente vai tratar alguns temas sobre gestão. Então, primeiro, eu queria agradecer imensamente ao primeiro Shimura, né, que fez esse contato, né, com o Adalto e com o Fábio, porque assim, sem essa parceria com a comissão, com a coordenadoria de pesquisa e inovação, esse evento não aconteceria. Então, eu gostaria de agradecer. Isso com certeza ajuda bastante para a divulgação da pesquisa, né, no nosso campus e para a consolidação desse campo, certamente aqui, né? A gente já tem alguns grupos, alguns professores que atuam, né, são bastante ativos em pesquisa, como o professor Shimura, né, o professor Diego também, na parte de materiais, inclusive foi contemplado com o edital de fomento, né, e outros professores, se eu pegar para elencar aqui, né, todo mundo que trabalha com pesquisa no nosso campus, a gente passa a tarde inteira, e eu acho que, espero que esse seja uma ação de início para a gente dialogar com pesquisa, que a gente tenha outras ações, que seja de trocas também entre os grupos de pesquisa interno aqui do nosso campus, né, para consolidar cada vez mais a pesquisa aqui. Então, eu queria agradecer ao professor Shimura, ao professor Adalton, ao Fábio pelo aceite, né, dessa palestra. Eu vou passar a palavra para o professor Shimura, que vai conduzir, enfim, tem mais propriedade de fazer essa introdução do que eu, tá bom? Queria agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Ronaldo, Ronaldo. só complementando, o professor Breno também está na sala, ele é da Inova, tá? Eu acho que ele já está aqui na lista. Tá aqui. Tá ótimo. Obrigado, Fábio. Daqui eu não vi, né? Aí a gente perdendo. Obrigado. Obrigado. Então, também essa ação faz parte da divulgação da pesquisa pelo campus. Temos novos professores, então é bastante importante essa apresentação de hoje, não só para todos relembrarem o que tem de disponível em pesquisa no Instituto Federal, mas também para os novos professores. Então, a gente vai ter a apresentação de três professores, né? Começando pelo Adalton, que é pró-reitor de pesquisa, ele é mestre e doutor em administração pela FEA USP, e depois, na sequência, o Fábio Machado, que é diretor do núcleo de parcerias da Agência de Inovação, Inova, e depois o Breno, diretor de ambientes de inovação e empreendedorismo. Tá bom? Então passo a palavra para o professor Adalton. Obrigado pelo convite novamente, Adalton. A palavra é sua. Um grande abraço. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Sérgio. Boa tarde aí a todas e todos. É um prazer falar com vocês, né? Eu já estive no campus Sorocaba na época da Inova fazendo uma apresentação. É uma pena que a gente não possa fazer esse evento presencialmente. O calor humano, ainda mais nesse frio, né? Sempre é bem-vindo, mas vamos manter o distanciamento, né? É melhor a gente manter essa precaução até realmente todos estarem vacinados até a segunda dose, a gente ter um cenário um pouquinho melhor aí no quadro de contaminação. Então, obrigado aí também, Fábio, Breno da Inova, que estão presentes, tá? São dois setores separados dentro da instituição, eu achei que seria, na hora que o Sérgio fez o convite, eu falei, era muito importante que a Inova também estivesse presente, porque muitas das dúvidas que surgem na hora que a PRP faz a apresentação são relativas a acordos, são relativas às parcerias, e aí a presença da Inova é fundamental, porque ela é que cuida da gestão de toda essa parte aí, tá? Eu vou alternar para a minha apresentação agora, então eu não vou enxergar o chat. Até eu dei a sugestão aí, Shimura, talvez de deixar as perguntas mais para o final, porque vai ter muita dúvida, né, que vai ser possível, né, de ser respondida pelo pessoal da Inova. Então, é uma sugestão aí, a gente tocar na sequência das apresentações e deixar as dúvidas para o final, se você concordar aí. Sim, sem Bom, dúvida. Depois eu dou uma olhada no chat. E aí, quem tá quiser ótimo. colocar perguntas, pode ficar à vontade, coloca no chat que depois a gente
Tá bom. Bom, como a gente ainda está Recupera. aqui na Conf também, fiquem à vontade. Aí depois, no final, o pessoal vai se inscrevendo e alguém controla só a inscrição, né? Por favor, a fila de inscrições e abre o microfone e pode fazer a pergunta aí. Bom, eu assumi... Oi. Desculpa, só desculpa te interromper. Se surgir por acaso alguma questão antes, eu faço um controle e aí eu vou guardando para o final também. Eu ajudo nesse controle, tá bom? Obrigado, gente. Tá. Bom, eu assumi a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em abril deste ano, né, a convite do professor Silmário. Na estrutura hoje da PRP, a gente tem aí o Tiago ajudando na parte de TI, o Rubens, que é o coordenador de publicações, junto com o Ademir, que é a pessoa que hoje cuida da sinergia, a parte do CEP e SEUA, que é secretariado pela FANI. A gente tem duas diretorias dentro da PRP, a diretoria de pesquisa, que quem está à frente é o Tiago Donadon, a diretora adjunta de fomento é a Érica, e temos aí 2 servidores, o Pedro e o Tiago Magalhães, e a outra diretoria é a diretoria de pós-graduação, quem está à frente é o Orlando, o professor Orlando, com o apoio aí da Isabel e da Fran. Tá? Então, quem costuma tramitar projetos, né, no caso, projetos de curso, de pós-graduação, interage muito com o Orlando, com a Isabel, com a Fran, quem normalmente tem dúvida, enfim, relativa à parte dos editais de pesquisa, das bolsas, acaba sendo atendido aí pelo Tiago Donadon, pela Érica, Pedro e Tiago. Bom, alguns programas que são geridos pela PRP hoje, tá? O nosso programa de bolsas de iniciação científica e tecnológica, que é o PIBIFSP, os editais são todos lançados pelo campus, né? A gente fez a migração agora, neste ano, para o SWAP, então todos eles são submetidos, os projetos são submetidos e avaliados pelo próprio SWAP. O PIVICT, que é o Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica. Eu sei que tem muita pesquisa que acontece, muita atividade que acontece que não é registrada hoje no programa voluntário, porque ele tem uma certa burocracia, né? Um mínimo de burocracia vai ser necessário, não tem como fugir, pelo menos o registro, mas a gente está muito preocupado em simplificar esse processo para que efetivamente a gente consiga contabilizar o que a gente tem de pesquisa no Instituto, tá? A CETEC-MEC, ela sofreu uma auditoria por parte do TCU e houve um acórdão de março deste ano, então é algo muito recente, e o TCU cobrou a CETEC-MEC sobre indicadores de pesquisa, inovação, extensão na rede federal inteira. Então, existe um GT do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, eu estou fazendo parte desse GT, que vai fazer uma proposta de indicadores, isso vai passar por validação ainda da CETEC e por aprovação do próprio pleno do CONIF, que é o Conselho de Reitores, né? E a partir do momento que isso for aprovado nessas instâncias, a rede vai precisar informar esses indicadores. Um dos indicadores, certamente, serão os projetos que a gente tem em andamento, tá? Por mais que haja alteração, tirar o projeto dessa lista, eu acredito que seja muito difícil. Então, a gente vai precisar ter essa visão, formalizar, ter um mínimo de formalização, e a gente está preocupado em simplificar, facilitar o trabalho de vocês, realmente, para que não seja algo muito burocrático, tá? É um trabalho que está em andamento. Bom, a gente tem as iniciações científicas do CNPq, a gente tem algumas cotas com o CNPq, né, enfim, para distribuição de bolsas, então os editais já foram encerrados, ele está em fase de recurso, deve ser a previsão do edital de divulgação do resultado final é dia 10 deste mês, tá? Então, o PIBIC, PIBIT, o PIBIC-M e o PIBIC-AF. O AF é de ações afirmativas, tá? De estudantes que ingressaram por meio de ações afirmativas, o EM é de ensino médio. O que basicamente diferencia o PIBIC do PIBIT é que o PIBIT ele é de iniciação tecnológica, então alguns critérios de avaliação desses projetos, eles são diferentes em relação ao PIBIC de iniciação científica tradicional, tá bom? Nós temos um outro programa que é o PIPECT, que é o programa de incentivo à participação em eventos científicos tecnológicos. Por meio do PIPECT, você pode solicitar apoio também para a tradução de artigo e para publicação naqueles periódicos que exigem o pagamento de uma taxa. Existe um valor limite que o PIPECT apoia, né? Se não me engano, é 1.800. Lá no edital vocês vão ver direitinho o valor. Tá?
Então, a todos aqueles que têm interesse em submeter, e de repente porque o periódico ele cobra uma taxa, não submeteu, enfim, fiquem tranquilos, a instituição tem um programa para apoiar essa publicação. E o PIPDEC é um programa para auxílio aos estudantes, participação de discentes em eventos. A gente abriu pela PRP já o edital para apoio a estudantes de pós, e a gente está trabalhando em um edital conjunto com a PRX para um edital que vai apoiar não só a participação em eventos científicos, mas também em competições, em Olimpíadas, para estudantes de graduação. Tá? Esse edital ele deve sair em breve. Na parte da pesquisa, houve uma descentralização de uma boa parte do nosso orçamento, né, para que os campos pudessem complementar as suas bolsas de iniciação científica. A gente tem hoje registrado no SWAP 464 projetos e houve uma redução de 12% nos projetos aprovados, né? A redução de orçamento, na verdade, que houve aí no início do ano, ele contribuiu muito para essa redução nos campos. A gente sabe que tem campos que, infelizmente, devido à sua condição, tem um orçamento menor e acabou até zerando, tem campos até que acabou zerando, né, a possibilidade de orçamento para essa ação. Eu não sei, Sorocaba, Shimura, são quantas bolsas que vocês têm por Sorocaba mesmo? Esse semestre a gente está com 3 bolsas. 3 bolsas, tá? E aí tiveram a complementação de uma por parte da PRP, né? Sim, E as bolsas do CNPq, o edital do CNPq. No PIBIC são 12, a gente tem esses aprovados aqui justamente a cota que a gente tem no CNPq, a gente recebe todo ano do CNPq, tá? A gente tem 12 projetos de iniciação científica, 30 para tecnológica, 31 para ensino médio e 1 para AF, para as ações afirmativas vindos do CNPq, ok? No caso específico das ações afirmativas, a PRP fez uma complementação em ação em parceria com o NEAB para complementar bolsas no ano passado, isso está em andamento. Bom, nós tivemos por parte da PRP também um edital, assim que a gente assumiu, a gente lançou 2 editais, tá? O primeiro visando apoiar os pesquisadores que captaram recursos, né, tiveram aprovação e captaram recursos junto a órgãos e agências de fomento, e nós tivemos aí 5 projetos contemplados, um deles é o do professor Diego, que está aqui, aqui do campus de Sorocaba, do edital universal do CNPq. Tá? Então, tem 3 projetos FAPESP, os 3 primeiros, e 2 projetos contemplados aqui para apoio de servidores aqui do campus, um do campus Sorocaba, o Júlio é do campus São José dos Campos, tá? Estes pesquisadores estão recebendo uma bolsa institucional, ou pesquisador, porque normalmente o órgão de fomento, tanto a FAPESP quanto o CNPq, ele não apoia com bolsa para o pesquisador. E a gente achou que era mais do que justo dar esse apoio, fazer esse apoio, por diversos motivos, tá? Não só esse reconhecimento, mas estes são pesquisadores que estão apoiando os contemplados no edital 173. Então, o edital 173, deixa eu avançar aqui, eu não coloquei aqui o título do projeto, porque são projetos em elaboração, a gente não teve nenhuma de Sorocaba, a gente abriu a possibilidade de contemplar 10 projetos para apoio à submissão aos órgãos e agências de fomento, tá? Então, aqui, ele não precisa ter o projeto pronto, na verdade, ele vai elaborar um projeto para submeter. Então, lapidar isso e submeter. O pessoal do 172 está fazendo um apoio, uma mentoria com estes pesquisadores, passando muito da experiência que eles tiveram de recusa. Enfim, a gente fez já uma ação bem interessante de capacitação, onde eles deram esse relato, e é muito de tentativa mesmo. Às vezes a gente não tenta. Eu vou até voltar aqui. O Menoli conseguiu mais de 1 milhão na FAPESP. Ele conseguiu pelo edital Jovem Pesquisador da FAPESP, que apoia recém-doutores. Tá? Antes existia uma limitação em termos de número de anos, hoje já não existe mais essa limitação. Então, teoricamente, mesmo que você já tenha concluído o doutorado há um certo tempo, se você está iniciando efetivamente na parte de pesquisa e começando a nuclear um grupo de pesquisa, ele é passível de ser submetido aí à FAPESP. E foi muito isso. O Menoli, com a cara e coragem, quase recém-doutor, elaborou um projeto, recebeu recusa de início, enfim, e foi tentando, até conseguir a aprovação da FAPESP
na sua submissão. O André Peixoto deu um outro relato super interessante. O orientador dele falou: André, você nunca vai aprovar esse projeto aqui. Desacreditou totalmente. E ele deixou isso engavetado. Isso entrou na cabeça dele, ele deixou esse projeto engavetado. Mas aí ele, em um belo dia, acordou inspirado e falou: quer saber? Vou trabalhar nisso. Trabalhou nisso um bom tempo, teve recusa, vários pareceres, até conseguir aprovar esse projeto também. Então, é muito da persistência, da tentativa e erro. Tenho certeza que a gente tem excelentes pesquisadores que têm todo o potencial para submeter projetos aí aos órgãos e agências de fomento, tá? Então, a gente tem aqui 9 contemplados. Como eu disse, assim, é uma pena. A gente abriu a possibilidade de apoiar 10 projetos. A gente teve 9 que submeteram. Nós temos credenciado aqui no IFSP o Escritório de Apoio ao Pesquisador, junto à FAPESP. Então, as dúvidas que a gente encaminha por esse escritório junto à FAPESP, elas são atendidas com prioridade, tá? Porque a FAPESP sabe, esse grupo foi capacitado e as dúvidas de primeiro nível, mais simples, a gente consegue tirar por aqui, pela PRP. Então, todos aqueles que tiverem interesse em submeter, leiam os editais que estão abertos, tem vários editais abertos até no momento, para poder se informar e, tendo dúvida, encaminhe o e-mail para a PRP, vai ser um grande prazer aí poder auxiliá-los nesse processo. A gente fez, inclusive, um evento, o Trilha da Ciência, né, em junho, com o coordenador adjunto, Wagner Caradori, professor Wagner Caradori, e ele apontou aqui, chamou atenção para duas linhas que têm pouca submissão na FAPESP, políticas públicas. Então, principalmente professores da área de humanas, né, que muitas vezes não conseguem se ver contemplados em alguns editais que visam parceria, tudo. A política pública e fazer parceria com o município local, os órgãos locais, é uma grande possibilidade para nós no Instituto Federal. E o jovem pesquisador. O jovem pesquisador, ele apoia, tem 2 formas de apoio. Um é o recém-doutor, que está atuando em uma instituição de ensino, esse foi o caso do Menoli, mas nós temos a possibilidade do IFSP receber como jovem pesquisador recém-doutores que não estão ainda enquadrados, vinculados a nenhuma instituição de pesquisa. Então, a FAPESP faz isso justamente para estimular essa carreira da pessoa que ainda não conseguiu passar num concurso, para que ele continue a atividade de pesquisa. Então, a gente pode recebê-los, tá? A gente vai soltar, inclusive, uma notícia em breve. A PRP elaborou um regulamento, porque para receber esse jovem pesquisador, a gente precisa de um regulamento. Então, eu gostaria muito de deixar muito claro que, quando a gente fala de um pesquisador voluntário, a gente não está, de forma alguma, falando de precarizar a pesquisa no Instituto. A gente quer criar um mecanismo para que a gente consiga, muitas vezes, agregar ao nosso time e usar linhas de fomento que as agências de fomento possuem. Então, a FAPESP financia a pesquisa com bolsa para esse pesquisador que ainda não está vinculado a nenhuma instituição, tá? Então, eu sei que muitos de vocês fizeram aí seu doutorado nas melhores instituições, ainda tem relacionamentos com grupos de pesquisas dessas instituições, doutores formados dessas instituições que não conseguiram ainda se engajar em uma instituição de pesquisa, eles podem vir trabalhar no IFSP conosco, em projetos dentro do Instituto Federal, por meio desse edital. Bom, o edital tem uma série de características, aí vale a pena depois vocês lerem com calma, aqueles que tiverem interesse, né, para entender melhor, ok? Então, a gente vai divulgar um regulamento que foi feito para pesquisador colaborador. Gostaria muito de deixar muito claro que o grande intuito desse pesquisador colaborador foi permitir a gente conseguir trazer esses pesquisadores por meio dessa linha da FAPESP. Bom, alguns eventos que estão sendo organizados pela PRP, a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tá? Tem 15 campos participantes do evento integrado. Alguns campos não vão realmente realizar, outros campos preferiram realizar o evento por conta própria. Sorocaba é um destes campos participantes do evento integrado, vai ser de 18 a 22/10, tá? O outro evento é o CONICT, o nosso tradicional Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia, está na 12ª edição, está sendo organizado este ano pelo campus Cubatão. As submissões estão abertas e vão até o dia 23/8. Então, vocês que orientaram alunos, seja no PIBIFSP, seja as iniciações científicas do CNPq, seja voluntária, estimulem seus orientandos a submeterem aí o resumo expandido para o nosso evento.
Uma outra ação muito importante em articulação com a Inova e com a PRX vai ser o lançamento do portal Integra. A gente já fez uma capacitação com os coordenadores de pesquisa, os agentes de prospecção e os coordenadores de extensão em 17/5. E por que primeiro com eles? Tá? Eles precisam entender como funciona a ferramenta, porque algumas informações que são disponibilizadas precisam da aprovação deles. Então, a partir do momento em que a gente fizer a migração, concluir a migração para o Gmail, isso é a PRD, junto com a TI, está providenciando, né? Já tem a data anunciada e comunicado está no site. Dia 30 de agosto, a gente já deve acordar migrado dentro do Gmail, do Gmail. A gente vai fazer uma capacitação geral com todos os servidores, tá? Para explicar como funciona a ferramenta. O servidor vai poder colocar informação sobre prestação de serviços que ele pode realizar, informações sobre os seus laboratórios que existem no campus. Isso vai ser muito importante a gente informar para uso não só interno dentro do Instituto, mas até pela comunidade externa, que eventualmente queira aproveitar aquele recurso que existe dentro do Instituto para fazer um projeto colaborativo, tá? Então, todos vocês vão poder utilizar essa plataforma para cadastrar algumas informações, e ela é uma plataforma que vai permitir a interação com a nossa instituição por meio da busca. Então, lá dentro do Integra, vai ser possível visualizar o portfólio da nossa instituição, a vitrine de tecnologias disponíveis, as possibilidades de prestação de serviço, organizações parceiras, os laboratórios que a gente possui e buscas baseadas no currículo Lattes. E aí, pessoal, para finalizar, eu queria chamar a atenção para este ponto que eu acho assim fundamental a gente reforçar dentro da nossa instituição, porque muitas vezes, até por falta de informação, né, a gente muitas vezes tenta replicar aqui dentro um modus de operandi, né, de pesquisa semelhante ao que existe nas grandes universidades, que é onde a gente fez o mestrado, o doutorado. E quando os institutos federais foram criados lá em 2008, nossa lei de criação tem 2 artigos que são balizadores, são fundamentais para a nossa atuação, que é o artigo 6º e o 7º, tá? E eu trouxe alguns elementos aqui. Um deles é esse inciso 4º, que é orientar a nossa oferta formativa em benefício e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal. Então, o Instituto Federal, quando foi pensado, quando foi criado, ele é uma instituição para contribuir para o desenvolvimento local, tá? Nossa formação, nossa oferta formativa, ela tem que estar voltada a isso, mas não só a oferta formativa, né? A nossa lei de criação tem uma série de outros elementos importantes. Mas eu acho que tem um ponto muito importante da nossa lei de criação, quando a gente foi criada em 2008, nós tínhamos poucas unidades. São Paulo tinha 3, 4 unidades lá na época, e não só São Paulo, as outras instituições também. A partir desse momento, em 2008, começou um rápido processo de interiorização das nossas instituições, então, das grandes capitais. Isso foi levado à oportunidade, né, para que estudantes localizados em cidades de menor porte, longe das capitais, também pudessem ter acesso a uma educação de grande qualidade, tá? E eu acho que esse mapa ele mostra um pouco dessa riqueza que a gente tem hoje espalhada pelo Brasil, né, de pessoas nas mais diversas regiões que podem ter acesso a uma educação de qualidade, tá? Bom, além disso, realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo e o cooperativismo. Isso está ligado. Quando foi criado o Instituto, então, para promover o desenvolvimento local, a pesquisa aplicada foi inserida aqui, pensada justamente para que a gente possa interagir com os arranjos produtivos, sociais e culturais, e muitas vezes a gente sabe que existem áreas que às vezes não enxergam como interagir com empresas, podem interagir com os municípios, com as escolas locais, e a gente pode levar muito disso que a gente produz para lá, tá? Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, e notadamente aquelas voltadas à preservação do meio ambiente. Então, faz parte da nossa lei de criação, é nossa missão promover o desenvolvimento e a transferência das tecnologias, né? E aí, enfim, de novo, realizar a pesquisa aplicada, e aí um outro elemento, estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão, na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. Então, quando a gente apoia o empreendedorismo, não é ser pró
pró-mercado, pró-capital. Na verdade, a gente está permitindo que esse estudante não só seja um funcionário dentro de uma empresa, mas seja um gerador de riqueza, seja um gerador de novos empregos, né? E possa, obviamente, uma pessoa que saiu com boas referências da nossa instituição vai querer contratar nossos estudantes também. E isso é muito salutar, cria um círculo virtuoso muito, muito importante, tá? Então, pessoal, eu agradeço aí a oportunidade. Tem aí os 2 e-mails de contato, assuntos de pesquisa no depec@ifsp e de pós-graduação no DPG. Muito obrigado e devolvo aí para o Shimura. Obrigado, Adalton. Só eu preciso corrigir uma informação. Eu falei de 3 bolsas, temos 7 bolsas de iniciação científica e mais a que a gente recebeu agora da complementação da PRP. Então, aproveitando a oportunidade, avisar os professores que a gente vai abrir o edital para chamada de mais 2. Acho que vai dar para 2 projetos, né? Porque a gente tem recurso para 9 meses, mas como a gente já está em agosto, então a gente vai abrir para provavelmente 2 projetos, tá bom? Eu queria aproveitar e fazer uma perguntinha para Dalton. Com relação aos editais abertos, antigamente a gente tinha um serviço que era um e-mail do Financiar, que vinha uma lista de editais abertos e depois aquele serviço foi descontinuado. Como é que o pesquisador pode procurar os editais de interesse dele? Muito boa pergunta, Shimura. Vai estar no Integra. O Integra tem a possibilidade de qualquer servidor cadastrar editais que ele tomou conhecimento. Ele fala quais os editais que ele gostaria de receber, quais as áreas que ele gostaria de receber. Isso vai passar por uma aprovação nossa, é a PRP que vai fazer essa aprovação. Aprovou aquela divulgação, todo mundo que falou que quer receber editais daquela área vai receber. Então, pessoal, o Integra, ele vai ter essa funcionalidade também. E a questão de produção científica dos professores, dos pesquisadores do Instituto, o Integra também vai ter uma lista de publicações recentes por Pelo campus? Lattes, tá? Agora, Pelo Lattes essa mesmo. questão da publicação, a gente está estruturando ainda um canal para divulgação científica no nosso instituto. A gente sabe que essa é uma demanda, os nossos pesquisadores gostam, né, quando aquela publicação ela é divulgada, porque pode ser útil na aula, na pesquisa de outros pesquisadores aqui dentro, é sempre importante. Então, a gente está estruturando ainda um canal de divulgação científica. Foi feito um primeiro evento, um evento de divulgação científica, tem as gravações disponíveis no YouTube do IFSP, né? E a gente está em contato com esse grupo para ver se a gente consegue, de alguma forma, institucionalizar um canal em uma sistemática para a gente conseguir viabilizar isso, tá bom? Tá bom, obrigado, Adalton. Pessoal, se quiserem colocar as perguntas, podem colocar no chat. No final a gente passa para o Adalto e para o Fábio e para o Breno, tá bom? Então, eu vou passar então para o Fábio. Fábio vai falar um pouco do Inova, dos projetos, né, dos editais também, tá bom? Então, eu passo a palavra para o Fábio. Obrigado, Fábio. Obrigado, professor Shimura. Obrigadão. O Breno está nos ouvindo? Professor Breno? Estou. Opa, está por aqui também. Tá bom, então vamos apresentar e falar um pouco da agência de inovação, das oportunidades, das possibilidades de projetos, né? Embora nós já tenhamos feito algumas apresentações, sempre é bom reforçar, buscar apresentar para os servidores de que forma nós podemos, enquanto Instituto Federal, reforçar esse nosso papel aí da pesquisa aplicada. Algumas coisas eu acho que o professor Adalto já falou, muito bem falado aí, né? Apresentou aí a lei de criação, as justificativas, então acho que isso já está mais do que comprovado e justificado a nossa necessidade de fazer pesquisa aplicada, de nos aproximarmos cada vez mais ao arranjo produtivo local, entender as demandas da nossa sociedade, em termos sociedade como um todo, né, necessidades em termos de tecnologia, industrial, no mundo do trabalho, e buscar, através dessas necessidades, por meio dessa conexão com o arranjo produtivo, com as indústrias, com as prefeituras, com a comunidade, desenvolver tecnologia aplicada para melhorar a nossa vida, nosso dia a dia, né? Fazer o papel da ciência, que é trazer o aprimoramento e a melhoria e a evolução social.
Então, assim, vamos lá. A Agência de Inovação ela foi criada por meio da resolução número 159 do ano de 2017. Até então, existia o Núcleo de Inovação Tecnológica e, a partir de 2017, criou-se, então, a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. Hoje, a agência é dirigida pelo professor Charrad como diretor executivo e nós temos 2 diretores que trabalham especificamente, eu na diretoria do Núcleo de Parcerias e o professor Breno, que é da diretoria do Núcleo de Inovação de Tecnologia, que está migrando agora o nome para... Breno, eu demoro para memorizar agora o novo nome da diretoria. Até eu demoro, Diretoria de Ambientes de Inovação e Empreendedorismo. Isso, porque para poder fazer mais sentido aí com as outras demandas que essa diretoria vai atender. Então, o foco da Agência de Inovação é, primeiro, gerir a política de inovação do IFSP, então todos os aspectos que têm como objetivo promover a inovação tecnológica, promover a tramitação e dar celeridade à tramitação dos projetos que têm como objetivo a inovação, a proteção da propriedade intelectual, a transferência de tecnologia e o empreendedorismo. Basicamente, essas ações, elas todas estão voltadas, de alguma forma, para a questão da inovação tecnológica e para o desenvolvimento da tecnologia no âmbito aqui do IFSP, juntando com arranjo produtivo e colocar aí no mercado novas possibilidades tecnológicas. A lei de inovação, a lei de criação do IFE, o professor Adalto já falou, né? Como que a agência de inovação tem suporte jurídico para fazer o que nós podemos fazer, em termos de parcerias, fazer projetos aplicados com empresas, fazer parcerias com prefeituras, com o governo do estado, ou mesmo com algum ministério. Existe uma lei chamada Lei de Inovação, que mais tarde foi atualizada por meio do Marco Legal de Ciência e Tecnologia de 2016, que lá prevê todas as possibilidades de criação de parcerias, de acordos, de projetos que façam com que as instituições, as ICTs, comecem a trabalhar fora dos muros, né? Ou seja, até então nós tínhamos as universidades trancadas ali dentro de salas, produzindo, e a partir de então percebeu-se a necessidade de unificar, né, os esforços por meio de políticas governamentais, as necessidades e os próprios recursos e demandas das empresas, das instituições externas da UFSP e o próprio Instituto Federal, esse tripé buscando uma interseção que seriam os projetos aplicados de desenvolvimento tecnológico. A agência de inovação ela trabalha com o que, basicamente? Primeiro, a gestão da propriedade intelectual, né? Propriedade intelectual e a própria transferência da tecnologia. Então, qualquer projeto que é produzido dentro do Instituto Federal que tenha potencial para ser registrado como PI, como propriedade intelectual, a agência de inovação deve participar desse procedimento. O cachorro está um pouquinho agitado hoje aqui. Só um momento. Desculpa, gente, o cachorro está agitado aqui, mas vamos lá. Então, a gestão de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, né? Os acordos de pesquisa e inovação. Então, uma empresa que tem uma necessidade específica e tem interesse em fazer uma parceria para resolver um problema ou desenvolver uma nova tecnologia, então a empresa ela pode ter, por exemplo, o problema ou recursos, equipamentos, e junto com o Instituto Federal, ambos buscam desenvolver uma nova tecnologia aí. Então, esses acordos de pesquisa e inovação também são responsáveis, de responsabilidade da agência de inovação. Aí tem a parte do empreendedorismo, as incubadoras tecnológicas que tem aí nos campos, algumas capacitações que visam potenciar aí as possibilidades, né, desses projetos, inclusive a capacitação com os agentes de prospecção que existem nos campos, enfim.
Os braços principais são esses. Professor Breno, quer complementar alguma coisa? Vou avançar. Só adicionar mais algumas questõezinhas, Fábio, deixa eu até abrir a câmera aqui, que também ficam aí sobre a alçada da agência de inovação, que são as empresas júniores, né? Chamar atenção para essa questão. Então, tudo que tiver relacionado à abertura e o acompanhamento das empresas júniores também está com a gente. Antigamente estava sob responsabilidade da PRX, mas na troca da gestão, a gente, né, em discussão, tanto nós da Inova, eu à época ainda na PRX, a professora Gabriela, que assumiu a PRX, a professora Dalton, a gente entendeu que talvez algumas movimentações de atribuições seriam interessantes, né? E também junto das empresas júniores, toda a parte relativa aos ambientes maker, né, os ambientes de inovação e incubadoras também ficam conosco aqui dentro da agência de inovação. Fábio, pode continuar. Obrigado, Breno. Hoje nós temos 4 núcleos incubadores, um em Suzano, Registro, São Paulo e Sertãozinho, são responsáveis aí por essa parte de incubação das empresas. Os antigos hotéis de projetos que existiam nos campos foram convertidos aí para núcleos incubadores, né? Aí diversos laboratórios makers, né, os Fab Labs aí, que eu somo aqui pelo meu controle 13 até o finalzinho de 2020. E, enfim, são diversos projetos acontecendo ao mesmo tempo, sempre cada projeto mexendo com algum daqueles tripé, daquele tripé que a gente apresentou lá na frente. Um destaque especial, hoje o Instituto Federal possui 4 campos credenciados do CAT. O CAT é o Comitê da Área de Tecnologia da Informação, da MTSIC, que é responsável aí por meio desse credenciamento, nós podemos fazer parcerias específicas com empresas que também possuem credenciamento da área de tecnologia, e essas empresas conseguem fomento, conseguem, na verdade, incentivos fiscais quando elas investem em projetos aplicados com uma ICT, como o Instituto Federal, que seja credenciado ao CAT. Então, essa é uma grande oportunidade, principalmente para esses 4 campos, mas que podem também abraçar servidores de outros campos, juntando esforços, mas para as empresas que trabalham com tecnologia de informação. O CAT, os 4 campos do CAT, a gente está em um processo agora bem acelerado para a gente decolar essas prospecções. E se vocês, aqui já antecipando, conhecerem empresas dessa área, diretores que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre CAT, nós temos toda a assessoria necessária para orientar essas empresas a realizar os seus credenciamentos CAT, ou mesmo caso o seu próprio campus, né, o campus queira ser um campus credenciado CAT, só precisa ter, não sei se aí tem curso de informática, professor Shimura, alinha o eixo de informática, mas se não tiver, a gente pode tentar fazer alguma parceria com outro campus, né? Caso existam professores específicos da área de TI dentro do campus. Tem professores da área de redes de programação. A gente tem os cursos de eletroeletrônica e mecatrônica, mas não tem de ciência da computação, né? Então, não, entendi. Nenhum curso da área de informática. Aproveitando, Fábio, se você precisar apresentar alguma coisa, está liberado a apresentação para você. Não, tranquilo. A gente fez em forma de tópicos aqui. Acho que tá tranquilo. Obrigado. Beleza. Obrigado. E mais recentemente nós conseguimos aí um mérito aí para o professor Adalto, que trabalhou bastante para conquistar, né, ter essa conquista aí de nós conseguirmos um polo Embrapi. O professor Adalto, antes de sair da agência de inovação, né, trabalhou com bastante afinco aí para conseguir esse feito, que é um grande feito, né, algo muito importante, nós conseguirmos ser um polo Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Hoje, o campus Matão é um polo Embrapi da área de engenharia e tecnologia de alimentos, e não vou entrar em detalhes quais os benefícios aqui nessa apresentação, até porque nós temos um tempo mais reduzido, mas ser um polo Embrapi representa você ter fomento, além do dinheiro que a empresa entra para investir no projeto,
a Embrapia entra com uma parte aí também para aplicar nesse projeto. Então, uma grande oportunidade, né, para as empresas que trabalham direto ou indiretamente aí na área de tecnologia de alimentos, fazer projetos com o Instituto Federal e, assim, você olhando ali as propostas, as planilhas de custos, assim, a empresa que não entre nisso não tem inteligência estratégica, né? Porque você tem aí tecnologia de ponta, profissionais de ponta e ainda todo esse fomento do governo para poder fazer os projetos aplicados. Então, especificamente, agora sim, eu queria entrar mais em detalhes, né? E depois passar para o professor Breno falar mais especificar mais a outra diretoria. Da área do núcleo de parcerias, o nosso forte, né? Nossa parte que a gente precisa estar realmente bem atento e buscar cada vez mais esforços para poder a gente aumentar as prospecções é a área de parcerias. Então, essa parceria ela pode acontecer basicamente por 3 caminhos, né? Você fazer uma parceria com uma instituição externa, essa parceria sem contrapartida financeira, então vamos dizer que existe uma outra ICP ou uma empresa que queira juntar esforços com o Instituto Federal e monta-se um projeto, e esse projeto é desenvolvido, não existe envolvimento direto financeiro, né? Ou seja, não há um repasse de recurso financeiro para o Instituto Federal, pode até existir repasse de recursos econômicos, investimento econômico, um equipamento, uma empresa pode ceder, por exemplo, um equipamento, um espaço, mão de obra da parte deles, e juntos a gente desenvolve um projeto que, ao término, pode ter potencial para ser registrado como propriedade intelectual e fazer o licenciamento dessa tecnologia, que é disponibilizar essa tecnologia para uma empresa explorar comercialmente. E aí, claro, aos participantes que estiverem envolvidos nos projetos, aí tem todos uns critérios aí para que eles possam ter direito, aí, financeiramente falando, à participação desses frutos aí, vamos dizer, com a exploração comercial dessa tecnologia. Uma outra possibilidade de parceria são os acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, os famosos APPDIs, mas agora envolvendo recursos financeiros, ou seja, a empresa ela tem o interesse em fazer uma parceria e ela está disposta a bancar bolsas, compra de equipamentos, bolsas tanto para alunos quanto para servidores, compra de equipamentos, enfim, tudo que o projeto precisa para poder ser executado. Então, esse tipo de acordo, que é o acordo mais comum que ocorre aqui na Agência de Inovação, é um acordo que a gente enxerga com bons olhos, né? Não se trata de hipótese alguma como uma tentativa de privatizar ou de comprar servidores ou estudantes, ao contrário. É uma possibilidade que o estudante tem de estar em contato com pesquisa aplicada, com o mercado de trabalho, com a ciência. É uma possibilidade do Instituto Federal cumprir a sua missão prevista na sua lei de criação e o principal objetivo, o benefício, além, claro, do institucional, o benefício que vai direto para a ponta, para o estudante, que vai ter bolsa e vai ter o conhecimento necessário aí para ele ter uma formação complementar. Vai sair daqui bem formado, vamos dizer, com uma complementação bem interessante. No ano de 2021, nós já estamos batendo quase R$400 mil em acordos de parcerias com contrapartida financeira. Grande parte desses R$400 mil distribuídos em bolsas, né, para estudantes e servidores que participam desses projetos. Então, claro, nós estamos em um período bem de exceção, tanto 2020 quanto 2021. A tendência é que a partir do ano que vem voltemos a crescer com essas prospecções, que a gente possa captar facilmente mais de R$1 milhão, R$2 milhões por ano aí em projetos. Outra possibilidade é fazer por meio de prestação de serviço, mas aí não é um acordo de parceria, uma empresa vem, quer contratar um serviço do FSP e paga por isso, né? Não tem ligação com um acordo de parceria.
Tudo isso que nós falamos em termos de parceria, existe uma previsão de documentos, etapas de processo, como fazer para tramitar esse processo lá no site da Agência de Inovação, inova.ifsp.edu.br. E tudo parte, a primeira etapa é o seguinte, é quando você, ou alguém procura, uma empresa procura você, servidor, dizendo, poxa, queria conhecer, queria ver as possibilidades de fazer uma parceria aí, de conhecer o Instituto Federal. Às vezes a empresa nem sabe dessa possibilidade de fazer parceria. Então, só o fato de conhecer o empresário, um diretor, executivo, alguma coisa, esse é o primeiro passo, né? De a gente marcar uma reunião junto com a agência de inovação e junto com vocês, junto com essa empresa, para que a gente apresente para as partes as possibilidades jurídicas, os benefícios, tanto para a empresa, principalmente como que ele pode sair ganhando, né, a curto, médio e longo prazo com esse tipo de parceria, e a partir daí, né, é o processo de prospecção, e a partir daí a gente começa, então, a desenvolver nessa empresa a possibilidade, então, de ele firmar uma parceria envolvendo recursos financeiros que serão revertidos em bolsas e equipamentos para o projeto. E aí, vou passar já, porque devido ao tempo, para o professor Breno, mas de antemão já deixo aqui, fico abertos aí para as perguntas logo mais, daqui a pouco eu deixo o e-mail aqui e o contato lá da Agência de Inovação, caso você queira, assim, quero fazer um projeto envolvendo uma instituição externa, como que eu faço? E aí, a gente pode te orientar da melhor forma possível. Professor Breno, o senhor quer reforçar alguma outra parte daí do núcleo de inovação tecnológica? Vamos lá, rapidinho, né? A maior parte do que acho que era mais importante aí, você e o Adalton já colocaram, acho que vale a pena a gente abrir o quanto antes para os colegas trazerem as dúvidas. Uma coisa só que eu queria acrescentar no que o Fábio já passou para vocês é uma questão em particular da política de inovação do Instituto, que também é um dos documentos que eu reforço que os colegas que não tenham ainda se debruçado sobre esse documento, eu acho que ele é bastante importante aí, que a política de inovação, ela prevê uma questão muito interessante para a gente, que é a possibilidade do Instituto, né, abdicar daquilo que ele tem de titularidade, né, a respeito de uma determinada proteção, né, os royalties em cima disso, para empresas que sejam formadas por alunos, né? Então, aquilo que de repente está sendo desenvolvido dentro do laboratório, num projeto de pesquisa com alunos, e esses alunos formalizarem depois, na sequência, uma empresa que pode, inclusive, estar incubada dentro da própria estrutura do Instituto, a gente pode fazer a transferência de tecnologia, né, não com exclusividade nesse caso, né, para que essa empresa explore, tá? E isso pode ser fruto de relações das mais diversas. Então, hoje em dia, a gente está tramitando já na Inova, por exemplo, transferências com base nessa possibilidade de um projeto que veio de uma parceria junto a uma prefeitura. Tá? Então, não necessariamente são projetos que tenham que vir exclusivamente da iniciativa privada. Tá? Então, a gente tem essas possibilidades de projetos que são desenvolvidos tanto com a iniciativa privada quanto com outros entes públicos e que podem se tornar aí produtos, inclusive, de empresas formadas pelos nossos próprios alunos e servidores. Tá? Então, acho que isso é uma questão importante aí da gente chamar a atenção. Um outro ponto que eu queria ressaltar é a questão da parte relativa à propriedade intelectual, né? Como o Fábio mencionou, é algo que está sob responsabilidade da diretoria que eu estou à frente, que para o meu desespero é a diretoria basicamente que estava o Adalton antes de mim, então o meu sarrafo fica lá em cima, né? Porque eu fico com a responsabilidade de substituir o Adalton, né? Estou me esforçando aqui para isso. Então, tudo que advém da parte de proteção intelectual vai passar pela gente, tá? Independente se essa proteção intelectual ela advém de um projeto que entrou via Inova, né? A gente pode ter proteções intelectuais que nascem a partir de projetos que são firmados lá na PRP, por exemplo, um projeto de pesquisa,
e que na sequência dele tem como fruto algo que tem a possibilidade de proteção, então isso volta para a Inova para a gente tratar da proteção, como projetos que podem vir de ensino, podem vir da extensão, enfim, podem vir dos mais diferentes lugares, né? Então, isso também é importante da gente salientar que não necessariamente são projetos que têm que nascer dentro da Inova, do relacionamento com a Inova, podem vir das outras pró-reitorias finalísticas e ter como resultado algo patenteável, tá? Eu acredito que era isso que eu tinha para adicionar na fala do Fábio aqui, do que o Adalton já trouxe, e acho que a gente pode ir aí para as perguntas, né, e deixar o debate aqui, acho que fica mais interessante para a gente esclarecer os colegas aí. Então, Shimura, por favor. Oi, obrigado, Breno, obrigado, Fábio. Então, antes de abrir para as perguntas, deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui. Desculpa, se alguém tiver alguma pergunta, pode avisar aqui no chat. O Ronaldo, você pode me auxiliar aqui? Estou mutado. A primeira questão que surgiu foi do Marcelo, né? Que era em relação ao jovem pesquisador, e o Adalton acho que deu ali já uma resposta no próprio chat, que era em relação ao tempo, né? Que esses jovens pesquisadores, se tem algum período, né, depois da defesa do doutorado, né? Pelo que eu entendi, havia antes, agora não tem mais essa barreira, né? Confirma, né? A segunda questão que foi levantada foi pelo professor João Lúcio, né? Se estiver na ordem correta, você me corrige, tá bom, João Lúcio? A primeira coisa que ele perguntou quais são os principais indicadores de pesquisa dos pesquisadores aqui do campus e do IFSP, pelo que eu entendi como um todo. Hoje, com a integração do Lattes com o SWAP, seria possível periodicamente divulgar um balanço desses indicadores, desses indicadores, tomando como base um referencial de crescimento, etc. Excelente pergunta, Lúcio. O SWAP, ele sincroniza, assim, com o Lattes, mas existe um problema dele. A gente fez, assim que assumiu, a gente fez uma tabulação e a gente detectou uma queda muito grande nas publicações. A gente achou estranho isso e começou a ir atrás, tentar buscar, né? E a gente descobriu também que o Lattes tem o SWAP, aliás, tem uma deficiência que quando o servidor se aposenta, ele não traz mais essas informações. A gente já passou isso para a TI e está tentando resolver, tá? Isso é a apuração pelo SWAP. A gente fez uma outra tabulação usando uma ferramenta chamada Scival, que é da Elsevier. E pela Scival, a gente tem, no Instituto inteiro, em 2019, 200 artigos publicados em periódicos indexados na Scopus. Isso é só, a Scival só pega periódicos indexados na Scopus, tá? Esse é um problema. Mas aí vem a outra questão, que como eu disse, puxando aí a nossa lei de criação, né? Que mais importante até do que o artigo a gente contribuir para o desenvolvimento local por meio dos nossos acordos de parceria com o arranjo produtivo local. Então, isso é um indicador muito importante e que desde que a Inova foi criada, a gente avançou bastante, né? Eu não sei se o Fábio tem de cabeça mais ou menos o número de acordos que a gente já conseguiu firmar aí, mas eu lembro que a gente tinha, ano passado, feito uma estimativa, acho que já tinha, em 3 anos, mais de 50, se não me engano, acordos, né, formalizados para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Está próximo de 70, mais ou menos, Adalton. Bom, uma outra questão que o professor João Lúcio também colocou, né, foi em relação a cursos de pós-graduação. Sabe-se que para manter um curso de pós-graduação, stricto sensu, em funcionamento, é necessário atingir alguns parâmetros de pesquisas, avaliados periodicamente pela CAPES. Sendo assim, é de grande interesse estimular para que esses profissionais se mantenham ativos na pesquisa e mantenham suas publicações. Dessa forma, vejo que a abertura desses cursos seriam os principais estímulos para a pesquisa, fortalecimento de grupos de pesquisa e até mesmo para o trabalho colaborativo.
tanto para iniciar um curso quanto para mantê-los. Portanto, gostaria de saber como é e como será a incentivação da criação desses cursos de programas de pós-graduação no IFSP dentro dos próximos anos. Ou se o IFSP não tem a intenção de promover esses cursos, acredito, de pós-graduação, né? Intenção, com certeza nós temos, mas existe um processo de legitimação, né, de abertura de um curso que passa pelo PDI. Então, não é uma decisão da PRP. As aberturas de cursos é uma decisão com base em audiências públicas e do PDI que o campus elaborou, do seu plano de desenvolvimento institucional. Ele está em processo de revisão. Então, inclusive, se for interesse do campus propor outro tipo de curso, alterar alguma das propostas, esse é o momento para, obviamente, com todas as justificativas, legitimar isso dentro do processo, né, de aprovação de revisão do PDI. A gente tem requisitos legais, a nossa lei de criação, ela impõe balizadores que a gente tem que respeitar, então 50% da nossa oferta tem que ser de nível técnico, 20% de licenciatura e 30% nas demais modalidades, né? Então, a gente precisa respeitar, dentro da forma como o campus organizou sua oferta, esses balizadores. E aí entra uma questão muito, muito importante de aprendizado, tá? A gente foi reprovado pela CAPES numa proposta de curso de 3 campos de informática, Araraquara, São Carlos e Piracicaba, junto com o FSCar. Então, assim, entrou a nossa expertise de projetos com arranjo produtivo local, porque os 3 campos tinham, com o currículo de professores da UFSCar, com um volume de publicações maior do que a nossa, mas mesmo assim ele foi reprovado pela CAPES. Tá? A gente recorreu, adotou todas as instâncias e os processos aí para recorrer. O que acontece? Assim, a CAPES, ela entende que o Estado de São Paulo já atingiu um número de oferta formativa em nível de estrito sensu suficiente para atender a demanda. Olha só que coisa, hein? Mas isso, assim, é da CAPES. Então, qualquer oferta de curso estrito sensu, hoje, ela tem que estar muito bem fundamentada para que a CAPES consiga aprovar. E aí não é só a publicação, não é só a pesquisa. A CAPES tem ido muito para uma avaliação multidimensional em que entram outras dimensões importantes. Uma delas são justamente os acordos. A proximidade que a instituição tem com as demandas locais, tá? O nosso curso, também teve um outro curso que foi reprovado, que foi proposto lá por Cubatão, teve isso no parecer da CAPES, que os professores não tinham um acordo cooperativo com o seu entorno, naquela proposta que ele estava oferecendo. Então, isso de novo, esses acordos, e por isso que eu achei que era muito oportuno a Inova estar envolvida, né? Todos esses acordos são muito importantes hoje na visão da CAPES também. O outro ponto importante, internacionalização. Então, os esforços de internacionalização de pesquisas em coautoria com instituições estrangeiras é muito importante. Periodicamente existem editais abertos com essa possibilidade, que permitem isso. De novo, o edital, enquanto você não tem um estrito sensu aberto, atrair esse jovem pesquisador por meio desse programa FAPESP é uma boa, porque para esse doutor, que não tem vínculo ainda com a instituição, para se candidatar ao jovem pesquisador, ele tem que obrigatoriamente ter tido alguma experiência internacional, um sanduíche no seu doutorado. Então, ele traz laços de pesquisa para nuclear um novo grupo de pesquisa dentro da instituição, tá bom? Eu espero ter respondido. Acredito que sim. Qualquer coisa o Lúcio também pode complementar. Uma outra questão que surgiu foi do Diego, né? Do professor Diego Correia para o professor Fábio, né? Em relação a credenciamento, né, e atuação em programas de pós-graduação. Ele disse: Fábio, poderia comentar um pouco sobre como pode-se usar os acordos de cooperação com instituições de pesquisa para credenciamento e atuação em programas de pós-graduação externos? Ok, Diego. Só para ver se eu entendi a pergunta, seria a possibilidade de usar acordo de cooperação para que o servidor participe, atue como orientador, até mesmo professor em programas externos de pós-graduação. Só me confirma se é isso, só para ver se eu vou para o caminho certo. É isso. Então, Diego,
a gente tem algumas restrições em relação a isso. A gente sempre precisa tomar cuidados, né? E a Procuradoria aí, existem já pareceres já nos alertando sobre isso, de como que nós vamos utilizar os nossos acordos de parcerias, e existem alguns critérios que nós precisamos tomar. São vários aí, não vou entrar em todos aqui, mas um deles é de que forma, como que nós estamos usando os nossos recursos, sejam recursos humanos, infraestrutura, e de que forma que isso está sendo entregue para outra parte e o que nós estamos recebendo em troca, né? Essa balança, ela precisa ser muito bem fundamentada, muito bem argumentada. Nesse caso especificamente, nós temos até precedentes aí que já, em relação a tentativas de participar de programas, enfim. A gente tem que só tomar cuidado por conta disso, né? Que pode caracterizar que o Instituto Federal esteja, por exemplo, investindo, gastando dinheiro com o salário daquele pesquisador, daquele professor, e ele está usando essa carga horária fora, né? Não estou falando que é o caso, mas isso é um cuidado que a gente precisa tomar. Agora, o que a gente pode fazer para fundamentar isso é o seguinte: tem que ter uma justificativa técnica para que a gente possa, então, fazer um acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, e que, digamos, que durante algumas etapas desse acordo, envolva você participar aí de algumas atividades ali nesse programa. Mas não exclusivamente fazer um acordo para que o servidor vá lá e dê aula ou oriente alunos de outra instituição. Não seria um instrumento que seria aceito aqui, né? Adalto, quer complementar? Acho que tem a ver também bastante com... Sim, eu acho que vale a pena. O que o procurador, o parecer dele é relativamente extenso, né, mas ele coloca, a gente simplesmente participar orientando em outro programa, colocando isso na PIT, ele é a instituição nossa, né, o IFSP pagando o salário do docente para trabalhar em outra instituição. Essa é a visão que a Procuradoria tem com base nos pareceres do TCU. Então, assim, a nossa atuação ela sempre tem que ser em prol do IFSP, em prol do nosso estudante, tá? Então, por isso que precisa desse acordo. Então, assim, um acordo maior, que tem um projeto de pesquisa, que envolva nosso estudante, que o IF tenha participação na eventual propriedade intelectual que seja gerada, aí é possível inserir como uma das ações a orientação no outro programa também. Complementando, aproveitando já esse gancho e complementando a pergunta do Diego, eu queria perguntar se já tem algum caso nesse sentido que o Diego colocou aqui sobre isso, ou se essa é uma situação totalmente nova ainda de orientação e credenciamento em outros programas externos. A gente já deu vários, mas pela PRP não tramitou nada. Não sei se o Fábio tem alguma notícia. Não tramitou, porque tem que ter o objeto, ele precisa ser muito claro, muito específico para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, ele não pode ser alguma coisa de fluxo contínuo. Olha, por exemplo, existem atividades que vai... vou ficar lá, vou orientar, vou dando aula. Não pode, ele precisa ter o início, meio e fim, e tem que estar dentro desse escopo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Então, o objeto, simplesmente, por exemplo, de ministrar aulas ou orientar alunos, ele não consegue sustentação jurídica para se manter. Então, ele não passaria, de hipótese alguma. Dessa forma, não. Agora, ter um projeto com o objetivo de desenvolver uma tecnologia específica, vai envolver nossos alunos, vai envolver alunos dessa outra instituição, e o nosso professor vai participar desse processo de orientar esses alunos de lá, os nossos daqui, junto com essa outra instituição. Aí é outra coisa, veja. Mas o objeto, ele não está focado na aula ou na orientação em si. É algo maior, né? Um guarda-chuva ali, um foco maior além disso. Obrigado, Adalto e Fábio. E tem uma questão da Mary, mas eu não entendi, que era sobre licenciamento aberto. Eu queria deixar para a Mary fazer essa pergunta, porque eu não entendi. Ela explicou por texto depois, aí eu entendi. Tá. Deixa eu ver qual era o contexto, que eu me perdi. Eu vi que era sobre licenciamento aberto, mas eu não vi o contexto depois. Na sequência, ela falou, né? É do IF aqui? O IF tem vários... Não.
Quer que eu fale? Por favor, por favor. Tá certo. É que, na verdade, esse foi o tema também do meu doutorado, né? Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia assistiva nos institutos federais. Daí, o que eu percebi? Estudei a experiência de Campinas, né? E do aqui do IFSP, que tinha o maior número de projetos nessa área, e do IFRS, lá do Sul, né? E a maior parte das tecnologias desenvolvidas por eles, seja nos editais de fomento, né, do IFE, os editais, na verdade, CNPq e tal, ou mesmo em parcerias, principalmente do IFRS com outras instituições, são baseadas em tecnologias abertas, né? Pega muito essa onda maker, que a gente também tá vendo, que vocês mencionaram. Então, trabalha com Arduino, por exemplo, né, que é open source, ou desenvolvem softwares, usando plataformas abertas, compartilhando o código e licenciando dessa forma, mesmo envolvendo empresas, tá? Até eu tive a oportunidade de desenvolver uma placa, quando eu entrei no IFE, na verdade começou antes do IFE, e a FAPESP aprovou, mesmo sendo aberto. A gente falou, vamos nos basear em tecnologias abertas e vamos licenciar no mesmo formato, que é regra, né? Eu não posso, na verdade, pegar uma tecnologia aberta e depois fechar, né? Não faz sentido. Mas eu vejo uma pouca valorização para isso, né? Porque lá no Lattes pede patente e tal. Então, são duas perguntas. Eu queria saber como é que é isso, né? Quer dizer, eu tenho que patentear, mesmo quando há uma parceria com uma outra instituição, e como que isso é valorizado, né, hoje, né, na instituição, quando há essa possibilidade de não patentear, de não proteger, não fechar. Ok, né? Ficou bem claro. Você quer que eu responda, Breno? Quer responder? Vamos falando junto, não tem problema. Pode começar, Fábio, eu vou complementando. Tá. Então, Mary, né? A política de inovação, vamos ver o seguinte: não tem nenhum problema de ter um produto que seja divulgado para a sociedade como open source. Isso é possível, tá? Vamos recordar que a lei de criação dos institutos federais prevê, entre outras coisas, o desenvolvimento social, né? Injetar tecnologia aí na sociedade para o desenvolvimento social, e isso seria uma possibilidade. Agora, então, se essa tecnologia for desenvolvida dentro do Instituto Federal, o pesquisador pode escolher se ele vai deixar isso restrito, ou seja, vamos fazer uma proteção fechada mesmo ali, vinculada ao Instituto Federal, e aí automaticamente gerará o direito de autor aí para esse pesquisador, ou se ele pode manter aí como código aberto para que todos possam utilizar, e até mesmo com o objetivo talvez de criar uma comunidade aí para ir aprimorando essa tecnologia. Agora, quando envolve parceria com empresa, a gente tem que ver o seguinte: é feito um contrato, certo? É um contrato. Então, o Instituto Federal não pode chegar, pegar a faca no pescoço e dizer: olha, empresa, a gente vai deixar a open source, beleza? Isso precisa ser um consenso entre as partes que estarão desenvolvendo. Se a empresa concordar e manter essa tecnologia que vai ser produzida aberta, e isso vai ser registrado ali no contrato, eu não vejo nenhum problema, não enxergo um problema jurídico em relação a isso, né? Nós não temos um precedente desse tema especificamente, pelo que eu lembro. Mas, estando de acordo, a empresa parceira, o Instituto Federal, os pesquisadores, de manter a tecnologia com código aberto, eu não enxergo nenhum problema. Não sei qual é a opinião do Breno e do Adalto. Só uma pergunta, o Shimura, uma pergunta também para o Shimura sobre isso. Os respiradores não são open source? Que é um projeto que você está envolvido com a Poli, que a Poli também trabalha muito nessa linha, né? Sim, uma parte dele sim, mas a parte de algoritmos, a parte eletrônica está utilizando uma plataforma open source, mas não tem nada sendo divulgado ainda. Posteriormente pode até ser que haja algum processo de patente em cima de algumas inovações ali, mas não está decidido ainda. Uma coisa que é importante a gente ter em mente, Mary e colegas, é assim: não existe nada que impeça da gente ter tecnologias open source, de fato.
nem por parte da instituição, nem por parte de uma empresa, se a empresa também entender que ela quer deixar open source. A questão que acho que é importante é que isso tem um risco, né? Quando a gente parte para pensar em termos da estratégia institucional da proteção dos seus ativos intelectuais. Né? Uma vez que eu tenho uma informação publicizada, ela pode ser patenteada por um outro depois no futuro e que vai requerer a proteção disso daí. Você vai me perguntar, bom, isso é um risco que qualquer coisa que eu jogar aberta pode correr? Lá na frente você pode ter uma briga judicial por anterioridade? Pode. Você pode tentar recorrer à publicação de artigos científicos, uma série de coisas, mas é algo bastante complexo de você gerir depois. Então, um ponto importante que é inclusive até uma questão que sempre foi uma preocupação muito grande do Adalto, acho que até o Adalto pode comentar isso depois, que é como que a gente valora esse tipo de coisa, né? Inclusive com as normativas mais atuais da política de inovação do Instituto, isso passa a ser até uma decisão colegiada em certo ponto para decidir a valoração dessas proteções. Então, hoje o Instituto ele mantém um desenho de dar prioridade enquanto custo para o Instituto de proteção daquilo que já tem efetivamente uma sinalização para licenciamento. Então, já tem uma empresa, por exemplo, interessada em licenciar uma tecnologia, então a gente investe na proteção daquilo. Aquilo que a gente não for proteger, né, também pela política de inovação, a gente abre para que o pesquisador, né, os inventores, façam a proteção se assim o desejarem, né? Então, assim, o que eu tenho para pontuar quanto a essa questão de deixar aberto é que existe o risco, depois disso lá na frente, ser protegido por outro e a gente entrar num problema maior em função disso, né? Mas, enfim, isso são decisões aí de estratégia, né? Embora a gente tenha que levar em consideração que algumas coisas elas são bastante importantes pela natureza. Então, a gente vai lidar, vou pegar um exemplo que não é o caso do Instituto aqui, mas sei lá, estou lidando com uma tecnologia nuclear, por exemplo. Isso existem normas que vão dizer que você não pode simplesmente largar isso daí aberto ou entregar isso para qualquer lugar. São tecnologias de cunho muito específico, né? Adalto, se você quiser complementar alguma coisa aí, por favor. Antes disso, a Mary já tinha até feito um comentário aqui em relação se for publicizada, não poderia ser patenteada por ninguém, né? Se vocês quiserem também comentar mais esse tópico, que ela fez um comentário aqui no chat, acho que já vai no embalo, né? Eu acho que o Breno foi perfeito na exposição. Vou deixar até para o Breno responder essa parte, mas eu acho que vale a pena, assim, a política de inovação, né, que foi aprovada em abril, então é algo muito recente, ele dá um poder muito grande para o professor tomar essa decisão. Então, se não tiver acordo envolvendo, né, acordo de parceria, mas se for um desenvolvimento interno aqui nosso, o professor ele decide se ele quer deixar isso open source, disponibilizar de forma aberta para a comunidade. Existe uma comunicação que tem que ser feita para a Inova avaliar, né, porque existem essas questões que o Breno comentou. Então, assim, a lei de inovação, ela fala, se a instituição tiver dúvida se aquele desenvolvimento pode ser de interesse de defesa nacional, ele tem que consultar o Exército. Tá? Então, por exemplo, esse é um caso, porque de repente você quer deixar open source algo, tudo, mas ele é estratégico para a nação, por algum motivo, então existem caminhos que têm que ser percorridos. Então, isso tem uma comunicação que tem que ser feita para a Inova, mas hoje existe uma liberdade muito grande para o professor decidir. E aí eu vou até dar um exemplo lá de Salto, né, do Murakami, Breno, porque o Murakami, no começo, ele estava falando em deixar open source. Mas eu falei, Murakami, você pode deixar até open source, mas será que não era mais interessante você proteger, isso está em nome do Instituto, e de repente transferir isso para uma empresa que os estudantes vão poder criar aí uma startup? E ele gostou da ideia, conversou com os estudantes, então existe um caminho que está
sendo tentado, né, os estudantes, porque a gente sabe que abrir empresa não é uma decisão fácil, mas os estudantes estão motivados aí agora a abrir uma empresa, empreender, criar uma empresa com base nisso, vai ser um spin-off, uma startup nascendo dentro do Instituto Federal de São Paulo. Perfeito. Bom, agora voltando para a questão que foi colocada sobre a migração, né, do Lattes e Swap, né, essa integração, o professor Diego tinha perguntado, na verdade fez uma consideração falando que sentia falta no Swap do número de citações, né, por artigos, eu acho que passa dentro também do índice H, né, grifo 1000. Este não seria também um indicador interessante a se analisar, né? É isso. Acaba sim. Citação também acaba sendo uma métrica e a gente pode conversar, eu posso conversar com a TI aqui e verificar por que motivo que não foi trazido essa informação aí. Obrigado, Diego. Ok. A Mary já comentou, né, sobre a questão do licenciamento aberto. A próxima acho que é da Amanda, né, com relação até da empresa júnior. Após o envio da documentação de criação da empresa júnior para o Inova, em quanto tempo há uma devolutiva para o campus? Acho que talvez o Breno... Empresa júnior, o Breno. Quanto tempo, Breno, aquele trâmite da empresa júnior, depois que formaliza, não é muito demorado. A gente está atualizando esses prazos. Por quê? Porque até antes de abril, isso estava sob encargo da PRX, e a gente tinha processos que demoraram 6 meses, 8 meses, até processos de empresa júnior na época que chegaram a demorar mais de 1 ano, por conta das diversas instâncias por onde a abertura da empresa júnior passava. Então, NDE, Conselho de Campus, diretor, PRX depois, etc. Sendo que a normativa que rege as empresas júniores, ela deixa claro que apenas o colegiado de curso precisa apontar a respeito do interesse da abertura daquela empresa júnior. Então, a gente reformulou todo esse processo quando ele migrou para dentro da Inova, então retiramos diversos passos, simplificamos muito a submissão. Tivemos 2 empresas júniores que estavam ainda tramitando no modelo antigo e que migraram para o modelo novo agora entre junho e julho. Tá? Então, eu vou dar um chute mais ou menos do tempo que eu acredito que esteja rodando mais ou menos, mas a gente não teve ainda um número grande de EJs que rodaram nesse modelo novo. Então, eu acredito que algo em torno de uns 60 dias, se não houver nenhuma pendência interna no campus, né, para se vencer nenhum obstáculo dentro do campus, né, politicamente, na relação ali do colegiado de curso com quem for ficar à frente da empresa júnior, algo ao redor de uns 60 dias entre o início do processo e o ok para liberação de operação da empresa júnior, né? Também, obviamente, resguardada as questões relativas aos CNPJs e tudo mais, porque a EJ é um CNPJ próprio, né, que precisa ser aberto pelos estudantes que compõem a EJ. Bom, a próxima consideração foi feita pela Flávia, mas eu entendi que é mais numa observação, né? Ela comentou que fez um curso de internacionalização em outra instituição que atuava, além do contato internacional, promover workshops, palestras, publicar em parceria, participação em eventos internacionais, contabilizam para CAPES como internacionalização. No intercâmbio de alunos, seria o suprassumo da internacionalização. Se vocês quiserem comentar um pouco sobre a internacionalização, eu acho que talvez fosse interessante nesse tópico, né? Como um instituto, né, ver quais são as estratégias de internacionalização que a gente tem atualmente aqui. Eu acho que o comentário da Flávia tá perfeito. Essas ações contam, sim. Sobre internacionalização, a gente tem um órgão específico que é a Inter, né? Então, aí fica até como sugestão. Eu acho que vocês podem chamar a Inter para uma outra capacitação. Eles podem comentar sobre as políticas.
Eu não me sinto capacitado com informação suficiente para comentar sobre políticas de internacionalização. Já fica como uma perspectiva de formação. Deixa eu ver, eu acho que tem alguma outra pergunta aqui. Eu queria já emendar uma pergunta minha, enquanto eu vou vendo aqui. Comentado sobre pesquisadores, jovens pesquisadores, mas teve uma parte que a minha internet caiu e eu queria entender não só sobre jovens pesquisadores, e para pesquisadores que já são aposentados em outras instituições que têm interesse em atuar na nossa instituição, ou até mesmo para receber pesquisadores visitantes, tanto nacionais quanto internacionais. Por exemplo, a minha orientadora, ela se aposentou pelo Instituto de Química da USP e ela tem interesse em atuar como visitante aqui. Como é que funciona esse trâmite? O regulamento que a gente vai divulgar de pesquisador colaborador, ele permite acomodar todos esses casos, tá? Ele vai ser um voluntário, ele não entra dentro de uma legislação específica chamada de professor visitante. Existe uma lei específica chamada professor e visitante que permite, inclusive, que o Instituto Federal contrate e pague, tá? Então, isso é uma regulamentação que o próprio gabinete está estudando uma forma, né, de regulamentar, no sentido de realmente criar alguns centros, núcleos de referência na instituição. Mas, como pesquisador colaborador, por exemplo, surgiu, quando a gente pensou na regulamentação, além de a gente trazer esse pesquisador jovem da FAPESP, a gente pensou também no caso lá que veio lá de Presidente Epitácio, porque o núcleo de pesquisa deles tinha contato com um professor da Federal de Pernambuco, ou eu acho que era de Pernambuco, e que ele ia usufruir de uma daquelas licenças antigas que o servidor possuía, que hoje não tem mais, e que permitiria a ele vir para cá desenvolver uma parte da pesquisa, mas ele precisava de um instrumento formal para ser aceito aqui, né? Para ele comprovar lá. Então, ele entraria aqui como um pesquisador colaborador também. Tá? Então, existe esse mecanismo, ele vai poder ser aplicado a esses casos também, viu, Ronaldo? Bom, encontrei o próximo aqui, é do Diego. Se eu tiver perdido aqui, se eu deixei de passar alguma pergunta antes, alguém, por favor, faça a consideração. Bom, exatamente para você, Adalton. A primeira consideração que ele faz, a PRP dá apoio também para servidores estarem organizados em eventos científicos em colaboração com entidades científicas, como, por exemplo, encontros nacionais, estaduais, workshops internacionais. Me refiro não somente como questão financeira, mas também como força de trabalho e etc. Bom, força de trabalho, eu fiz questão de colocar o meu segundo slide, a equipe, né? Vocês viram o tamanho da nossa equipe para cuidar de 37 campos, uma instituição que tem 3 mil pesquisadores. A gente tem 2 pessoas na DPEC e 2 pessoas na DPG. Então, assim, força de trabalho, infelizmente, a gente não consegue muito. A gente consegue dar o apoio logístico, a questão de apoio financeiro vai depender da proposta, tá, Diego? Então, assim, se você tem algo em vista, conversa com a gente para a gente entender se para a gente é algo assim estratégico, e aí procurar, assim, este ano, como o Fábio falou, né, a gente espera que seja uma situação excepcional, que a gente volte a ter aí uma política que incentive realmente a ciência, a tecnologia e a educação no país, mas este ano está bem crítico. O Denilson está aqui presente, ele sabe como foi crítico o começo do ano, principalmente, agora que voltou a normalizar um pouco, né? Então, eu já te adianto, Diego, este ano o cobertor está muito curto, eu acho que dificilmente a gente vai ter verba este ano para apoiar qualquer coisa, tá? Mas fala da proposta, traz aí qual é o evento e a gente pensa, estuda e vê o que é possível fazer, tá bom? Nesse caso, seria uma procura individual, não seria via edital, né? Pelo que eu estou entendendo. Exatamente, porque aí tem que avaliar, porque assim, como o cobertor, vocês viram assim, a gente começou o ano, a PRP começou este ano com 300 mil reais, e a gente já descentralizou para os campos 1/3 disso. E aí o restante a gente usou nos nossos editais aqui de fomento que a gente está criando, tá? Então, assim, se a gente olhar 2015, eu acho, se não me engano, o orçamento da PRP era 10 vezes isso, era 3 milhões. Então, o orçamento caiu demais na reitoria. Para que os campos não parem a operação também, né? Enfim.
Então, eu acho que assim, a gente vai ter que buscar fontes externas também, Diego. Então, tem os editais que saem do CNPq para apoio a evento científico, então pensar uma forma de estruturar, submeter. Se vocês repararem, o pessoal de Bragança, além da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que eles sempre conseguem um apoio do CNPq, eles conseguiram captar um outro agora. Tem a Feira Paulista qual que é o nome mesmo? A Feira Paulista de... Acho que é Brasão. Era a Bragantec, né? Agora ela mudou para Feira Paulista. Né? Isso, uma Feira Paulista de Inovações Tecnológicas, onde ele está pedindo para que as pessoas enviem para um site específico que foi criado para essa feira, né, as informações dos desenvolvimentos tecnológicos, enfim, vai ter uma premiação, recurso do CNPq, ele captou junto ao CNPq. Tá? Muito bom. Bom, em seguida, a Mary só fez uma observação, né, uma consideração sobre achar válido, né, o IF promover debates e trazer palestras sobre inovação na questão do open source. E há também muitos usos e possibilidades de exploração comercial. Também é válido discutir os limites e riscos do patenteamento para os pesquisadores e empresas pequenas. Acho interessante a consideração, talvez seja até um tópico interessante para trazer em futuras formações e aqui, né? E eu acho que também consideração para a própria PRP, né? Então, a gente pode também pensar como equipe de formação continuada, em próximos tópicos também, se aprofundar nisso e também fazer essa troca também, né? Para a PRP. A Mary abriu o microfone, se quiser falar alguma coisa. Sobre isso, bem breve, tá? Porque, assim, há um mito, né? Muita gente acha que as empresas, né, não vão se interessar nunca se não for, precisa ser patenteado e tal, mas faltam debates com empresários pequenos e médios sobre isso também, né? Muitos nem são tão conscientes com relação ao open source e tal, mas optam por não registrar. Tenho ouvido muito isso, meu marido tem falado bastante sobre, né? E aí, claro, a não ser que você tenha uma tecnologia mega, nossa, que você tem certeza que vai ser muito escalável e tal. Aí, ainda tem uma outra questão, né? Nesse momento agora das vacinas, isso tem sido muito falado, né? Quer dizer, a briga por abrir, né? Patente, porque senão, imagine, né? E não foi consenso para todos. Mas a gente tem muito disso em várias áreas que são sensíveis ao IFE. Outra coisa, a gente tem um diferencial como instituição, que vocês destacaram logo no começo, que também é bem importante. Eu não estou dizendo para defender só esses modelos, tá? Mas eu acho que discutir essas outras possibilidades. Por conta do IFE. Tá cortando, então não vou conseguir. Deixa eu ver, peraí. Eu vou mudar só minha rede. Bom, quando voltar, você avisa aqui. Eu só vou fazer Vou só concluir, né? Estava dizendo que a gente não estou dizendo defender somente esse modelo e tal, mas ele faz muito sentido para o IFE, né? Pensando na nossa missão, no nosso propósito, né? De realmente contribuir ali com o nosso entorno, com as comunidades e tal. Principalmente quando a gente fala de tecnologia social, né? Então, uma outra coisa que nos diferencia de um Senai, por exemplo, né? Tem muitas instituições de educação profissional que são verdadeiras prestadoras de serviços, e elas ainda impedem que os pequenos empresários, elas, ao atuarem, né, prestando serviço, chamando isso muitas vezes de pesquisa, e até contribuindo com patenteamento, com essa lógica para outras empresas, elas tiram o lugar de um pequeno empresário, muitas vezes formado por elas, né? Senai, por exemplo, é que eu vejo muita crítica de empresas pequenas que perdem projetos porque eles fazem mais barato usando a sua estrutura. Então, o IFE tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente precisa conseguir transferir tecnologia, promover, né, que os nossos estudantes consigam aprender e crescer, né? E o open source pode ajudar muito nisso, porque um software, que vocês estavam falando aí de um pedaço de software é um pedaço, né? E daí eu uso uma parte aberta e depois, né, eu tenho uma obrigação de compartilhar esse mesmo formato. E isso não é tudo, né? Uma empresa que contrata ou que se beneficia dessa pesquisa, uma empresa, uma ONG, uma instituição, ela tem a possibilidade, ela sempre vai precisar, né, de mais desenvolvimento nessa área, né? Não é uma coisa que você pega, simplesmente usa e acabou. Então, mesmo quando você compartilha um software, não significa
que todo mundo vai explorar e quem criou vai perder alguma coisa e tal, né? Mas eu acho que são debates importantes para a gente trazer, que tem muito a ver com a nossa missão, inclusive. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Mary. Sobre essa questão de patenteamento que o Ronaldo comentou, é o assunto da Inova, tá? Então, eu acho que vale a pena, de repente, o Breno trazer numa futura oportunidade aí alguma capacitação ligada à busca patentária, porque a gente está muito acostumado a fazer a busca em artigo científico, né? Mas a gente não busca, não tem a cultura de fazer busca em base de patente. Isso tem muita informação relevante lá dentro, tá? Então, acho que vale a pena aí depois vocês conversarem com o Breno. Acho que a Mary trouxe um ponto muito importante. Na época que eu estava na Inova, né, Fábio, a gente estava discutindo a regulamentação da prestação de serviços. É muito importante que o nosso foco ele seja no desenvolvimento do arranjo produtivo local. A gente não pode prejudicá-lo. A gente tem que contribuir para que ele se desenvolva, né? Então, por exemplo, a gente tem muitos campos com bons equipamentos na área química. Então, e o que a gente costuma falar para os pesquisadores dessa área, que aquela análise que os laboratórios da região, que está atendido pelo mercado, não é a análise que a gente tem que fazer. A gente tem que justamente contribuir com esse pessoal em análises, métodos e metodologias que eles não conseguem fazer, e até capacitando-os, né, para que possam fazer isso. Tá? Então, acho que... E esse né, Adalto, é um cuidado que nós temos bastante, viu, Mary? É a primeira pergunta que a gente faz. Vem com projeto de pesquisa, de desenvolvimento, cara, você sabe que projeto de pesquisa a empresa tem incentivos fiscais, né? Então, só que isso depois os órgãos fiscalizadores ali ficam lá em cima da gente e tal. Então, não, é projeto, é parceria, tal. Aí a primeira coisa que eu faço, que eu pergunto, isso que você vai fazer, essa empresa conseguiria fazer pagando para uma empresa privada na região ou próximo, tal? Ela conseguiria fazer exatamente isso que você está propondo? Tem uma que faz. Então, né, isso não é acordo, não é com foco em inovação tecnológica, isso é prestação de serviço. Então, tem algumas empresas, infelizmente, que tentam usar toda essa questão da legislação, da lei de inovação, quando na verdade ela quer economizar, ao invés de pagar lá alguns milhões numa empresa privada para fazer, sei lá, um ajuste de uma máquina específica, seguindo uma regulamentação Y, ela tenta vir para o IFSP fazer por 1/3 do preço, né? E isso é errado, isso não pode. Isso aí a gente precisa ter esse cuidado, sim. Cuidado muito grande. Em seguida, a Amanda só fez um informe sobre uma mesa redonda sobre internacionalização em pesquisa, que vai acontecer no dia 22 de setembro, às 10 horas, né, no primeiro Simpet, é isso? Que está sendo organizado pelo Profipet, né? Profipet, não sei se... Bom, qual é a próxima pergunta? Só vamos finalizando as perguntas. Quem quiser já fazer as últimas considerações, para a gente já dar a finalização para a nossa formação, né? Que eu acho que combinado estava aqui 4h30, eu só vou ler as últimas considerações, tá bom? Deixa eu ver aqui. Acho que... o professor Pedro Pedro Luiz Cipolla fez a seguinte consideração. Quais as perspectivas para o próximo ano? Em relação ao quê, Pedro? Se você quiser complementar. Acho que com relação aos editais, né? Tá. Em relação a din-din? Em relação a din-din financeiro. Eu tenho uma percepção não muito otimista, não. Os editais do Inova costumam ser anuais, né, Fábio? Esse ano nós tivemos uma mudança no edital de inovação, eu até esqueci de falar, né? Existe um edital de inovação em que a empresa entra com uma parte da verba, o Instituto Federal com outra parte, com os outros 50%. Tem algumas regrinhas aí, mas enfim, o Instituto Federal paga metade dos custos e a empresa a outra metade. Né? Também é um incentivo para atrair essas empresas. Só que a partir de 2021, os editais eles tiveram algumas mudanças drásticas. Por exemplo, agora eles vão funcionar praticamente só em alguns períodos, alguns meses do ano. Agora eles estão inativos, por exemplo. Só voltam a partir de fevereiro, março, porque nós tivemos uma orientação da Procuradoria que a gente não pode, quer dizer,
passar a pagar pesquisadores nos anos seguintes, né, usando o orçamento do ano atual. Não tem essa possibilidade, então a gente decidiu, então, que todo edital tem que terminar até no máximo dezembro. Para terminar dezembro, o projeto tem que começar até no máximo, sei lá, junho, né, porque senão fica muito curto o projeto. Então, nós definimos isso. Aí, o próximo edital, a partir de fevereiro, mais ou menos março, a gente já vai estar com um novo edital, fevereiro, para o fomento de 2022. Agora, só uma observação. Em geral, verba de edital de inovação sobra. Esse ano não sobrou. Nós gastamos 100%, viu, Adalto? Tivemos que pegar de outros lugares até, do orçamento lá. Então, foram muitos projetos. Tem muitos pesquisadores recebendo bolsa do edital de inovação. Mas, em geral, ele sobra. Ele tem uma folga aí e que vale a pena, então, investir, se programar aí, se tiver alguma empresa interessada, já vai pensando para fevereiro aí já começar o projeto. Aproveitando, só para falar que o PIB-FISP, a iniciativa conta com recursos do campus. Então, nosso edital normalmente é início do ano, acho que é final de dezembro a gente já faz a chamada, em janeiro a gente já começa a fazer a seleção dos projetos. Todo ano a gente pede complementação para a PRP, né? A gente recebe também. Então, assim que a gente recebe a complementação da PRP, a gente faz um novo edital. A gente deve fazer um novo edital em breve para a chamada de dois alunos, para complementar, para usar essa complementação. Aí, deixa eu aproveitar e pedir fazer dois pedidos. O primeiro é nossa mesmo para todos. Eu vou pedir para todos abrirem a câmera para a gente tirar uma foto com todo mundo. Né? O Adalto deu a sugestão. Eu achei uma boa ideia. Então, dá tempo de se pentear, arrumar o cabelo. Bom, enquanto isso, se der tempo, né, de responder a questão que o Lúcio colocou, ele fez uma pergunta se seria possível que, além do valor para a bolsa, fosse contemplado um valor simbólico para a compra de materiais de consumo utilizados durante os projetos de pesquisa. Isso para os projetos da PRP, né? Eu acho. Acho que é da PRP. Acho que deve ser da PRP. Ano passado foi feito. A gente usa o cartão pesquisador como esse instrumento, tá? E a gente está pensando em algo para esse ano, sim. Não posso ainda adiantar os detalhes, mas tá em elaboração, sim, tá? A gente está pensando. Para o Adalto, se puder compartilhar a apresentação, Adalto, puder mandar para a gente, aí eu compartilho com todos. Com certeza, já enviei no seu e-mail, Shimura. Ah, legal. Aí depois eu passo para todos. E a última é uma pergunta com relação à Oracle. Eu vi um e-mail, né, da PRX, que tem um acordo de cooperação com a Oracle, e teve uma manifestação do professor Márcio, aqui do campus. Se puder falar um pouquinho desse acordo de cooperação. Eu não tenho muitos detalhes, né, porque isso está sendo coordenado lá pela PRX, com o Rodrigo Delfino, mas o que a gente sabe é que eles conseguiram um bom contato, que vai envolver um acordo, que vai, inclusive, dar essa capacitação para replicadores dentro da instituição, tá? Então, o Rodrigo, ele pediu essa manifestação de quem tem interesse, são pessoas que são ponto de contato, vão receber um treinamento inicial e vão poder ser replicadores desse conhecimento. Pelo que eu não tenho muito detalhe, realmente, acho que o ideal vai ser ele mandar um e-mail, o Rodrigo pediu para que fosse enviado um e-mail, né? Manda um e-mail para ele, e aí ele retorna. Adalto, provavelmente deve estar relacionado com a academia da Oracle, que foi o que a gente começou a fazer no ano passado, quando eu ainda estava na PRX. Então, com certeza é fruto disso daí. Então, a ideia é que a gente tenha nos campos servidores que tenham feito a formação, né, nas diversas frentes que a Oracle oferece, e uma vez formados, eles passam a ter a possibilidade de serem replicadores. Então, a gente pode começar a ofertar esses cursos também para a comunidade, tanto interna quanto externa. E usa a infraestrutura da Oracle, né, o material deles fica aberto para a gente poder usar, enfim. Com certeza deve ser nessa linha aí. E abre perspectiva para pesquisa também, né? Essa virtualização de servidores, utilização de nuvem, IoT usa muito, né? Eu não sei se a Oracle prevê isso, mas existem outras academias que a gente conversou também na época e que provavelmente o Rodrigo Delfino deve estar dando sequência nesses contatos, né, que é com o pessoal de Red Hat, AWS,
E alguns deles têm esses serviços de cloud e de processamento remoto disponíveis. Não tudo, não capacidades infinitas, né? Mas existe alguma sinalização nesse sentido, pelo menos das conversas iniciais que a gente teve no ano passado. Que ótimo, bacana. Então, Ronaldo, acho que com isso a gente já vai finalizando essa ação de formação. Não sei se dá um carro passando rápido. Queria agradecer inicialmente ao professor Shimura novamente por esse contato. Hoje, com certeza, essa formação foi muito proveitosa, né? A gente passou essa tarde discutindo um pouco de como funciona a pesquisa aqui no nosso instituto. Eu acho que, para mim, teve muitas informações que não sabia, e eu acredito que para muitos docentes e servidores que estão acompanhando, provavelmente também puderam se informar mais sobre a pesquisa no nosso campus. Eu queria agradecer especialmente ao pró-reitor, ao professor Adalto, ao professor Breno, ao professor Fábio, por gentilmente ter aceitado, né, o convite para essa ação de formação. Muito obrigado. Queria informar para os demais que estão acompanhando que a nossa próxima ação vai acontecer no dia 9 de setembro, tá bom? E a gente vai estar informando um pouco mais, vai ser com a nossa diretora adjunta de administração, sobre o orçamento e execução orçamentária do nosso campus aqui de Sorocaba, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão acompanhando, especialmente aos palestrantes, né? Muito obrigado. Eu passo a palavra para o professor Sérgio. Também quero agradecer, professores Adalton, o Breno, o Fábio, pela participação e pelo tempo aí que dedicaram aí para informar nossos professores aqui, técnicos e alunos. Espero que tenha alunos aí também, né? A gente convidou todos. Muito obrigado, hein? Pessoal, a gente que agradece. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer. Pena que a gente não pôde estar presencial aí, mas em breve espero que a gente possa repetir essa rodada aí presencialmente. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. É coisa só chamar aí.